Olá pessoal, aqui é a Marinalva. Hoje nós vamos para mais um resumo de um livro. Esse aqui, ó, O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele fala de quê? É uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fisher. Então, o que esse livro tem, assim, acrescentado para mim? Exatamente um caminho, um conhecimento, para poder não ficar paralisado diante dos obstáculos que estão à minha frente. Então vamos lá. Ele conta a história de um cavaleiro que amava o que fazia e se dedicava de coração ao seu trabalho, sempre se esforçando para ser o número 1 em todas as suas batalhas. De tão amante do que fazia, ele passou a viver em sua casa com a própria armadura. Isso mesmo, comendo e dormindo com ela. Aos poucos, a esposa e seu filho já não lembravam mais da fisionomia dele. Dentro de sua casa, só sabia falar dos seus atos de heroísmo, sabe? De tudo aquilo que ele fazia. Não havia mais comunicação entre ele, sua esposa e seu filho. Um belo dia, a sua esposa, duvidando do seu amor por ele, pede para ele tirar aquela armadura. Ela já não aguentava mais aquela situação dentro de casa, dentro do castelo. A armadura revelava a todos quem ele era, mas não a sua família. Por não querer perder a sua família, ele decidiu tirar aquela armadura, porém não conseguiu. Ela estava presa a ele. Ele tentou tirar de diversas formas, mas não conseguiu. E na tentativa de mudar essa condição, ele foi procurar ajuda. Foi lá, passou lá no castelo do rei. Aí o rei não estava. E o bobo da corte falou algumas coisas com ele. E numa dessas coisas ele disse o seguinte: problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Aqui a gente já aprende que os problemas são oportunidades de mudanças. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. E quando saímos dela, nós podemos sentir a dor de outras pessoas. Enquanto estamos nela, nós não conseguimos sentir a dor de outras pessoas. E aí nós vamos aprendendo. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. Isso foi o que ele ouviu quando se deparou com uma palavra do Merlin, que ele foi pedir ajuda. Às vezes nós ficamos com raiva quando alguém nos confronta com a verdade. Você já passou por isso? Alguém vem e te diz algo que está vendo e que você precisa mudar, e você fica bravo com essa pessoa porque te confrontou com essa verdade? Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. A gente tem que saber o seguinte, que precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar, porque enquanto nós fugimos, nós não aprendemos. Nós estamos muito ocupados fugindo para poder aprender algo de alguém ou de uma determinada situação. Ele ouviu outra coisa: você é tão medroso? É claro. É por isso que você veste essa armadura. O medo, ele nos faz nos esconder. Você quer dizer que a vida é boa quando aceitamos? E ele disse: muitos não conseguem desfrutar a vida porque não sabem aceitar como dádiva o que tem. Então, na leitura deste livro, ele vai mostrando o quanto esse cavaleiro estava preso e dentro dessa armadura por causa do medo. E porque não queria aprender, não queria ser confrontado com verdades que estavam diante dele. Sempre correndo, sempre salvando pessoas e nunca parando para ouvir até a sua própria família, que precisava ser ouvido por ele.
E aí ele disse o seguinte: eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente essa pessoa bondosa, gentil e amorosa, por que precisava provar isto? Disse Merlin. E aí nós aprendemos mais uma coisa: viver tentando provar algo a alguém nos leva para o fundo do poço. Fazer algo por alguém é diferente de viver tentando provar algo a alguém. E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? Perguntou Merlin. Porque ele sempre procurava alguém para trazer uma resposta àquilo que ele estava em dúvida. Outro aprendizado aqui: não são os outros que devem responder às nossas dúvidas, mas nós mesmos. Aí nós aprendemos com certeza. Eu disse: não consigo enxergar muito bem com esta viseira à minha frente, disse o cavaleiro. Não tenho dúvidas disso, replicou o esquilo sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpas às pessoas depois de machucá-las. Isso prova mais uma vez que quando nós nos escondemos, não enxergamos nem sentimos a dor do outro. E ele estava exatamente nesta condição, não conseguindo enxergar, não conseguindo ver nada que o outro sentia. E aí foi apontado para ele o caminho da verdade. Uma armadura impede pessoas de experimentar muitas sensações, muitas emoções. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado. Ele foi aprendendo que ele não poderia trazer e carregar dentro de si o seu passado, porque isso estava impedindo ele de caminhar e de ver e trilhar o caminho da verdade. Ele disse o seguinte: posso voltar pelo mesmo caminho que trilhei? Aí a resposta para ele foi sim, e você pode voltar por ele se quiser, mas ele conduz à desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Existem caminhos que escolhemos e que nos levarão a estes lugares. Por isso que nós precisamos ver de fato, escolher de fato o caminho certo a seguir. O caminho da verdade nem sempre parecerá o mais fácil. E ele dá 3 segredos para trilhar este caminho da verdade. Vamos ver? Ele fala do castelo do silêncio, do castelo do conhecimento e do castelo da vontade e ousadia, que seriam 3 castelos que ele deveria passar por eles. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. E dentro disso ele foi reconhecendo. E a pergunta que ele fez foi: como farei isto? Perguntou ele. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu. Você está começando a perceber as diferenças entre outras formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças do seu interior. Então, ele foi com isso reconhecendo. Ele viu que ele precisava aceitar quem ele era, aceitar quem somos. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para que eu possa ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes, simplesmente sendo pessoas. É aí que nós também aprendemos. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos sair. Ficar em silêncio significa mais do que falar, disse o rei.
Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Nessa saída dele para um desses castelos, que foi o Castelo do Silêncio, ele encontrou o rei, que tinha também ido para aquele lugar para poder ter esse tempo a sós com ele. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu, nem as outras pessoas víssemos o que eu estava tentando esconder. Então, ele diz, não é querer provar nada para as pessoas, é apenas ser quem somos, a fim de mudarmos o que for preciso. Ele descobriu algumas coisas neste lugar. E você tem ouvido as coisas ao seu redor? Eu te pergunto. E aí ele continua aqui dizendo, sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Na maior parte da sua vida, que nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos, com certeza sempre estiveram presentes, mas ele nunca ouvira isso de verdade. Você tem parado para ouvir e ver as coisas à sua volta? Você tem parado momentos para ouvir o som de passarinhos, sabe? Eles cantando, você acorda e você consegue visualizar aquele sol gostoso ou a chuva que cai. Como que tá isso em você? Às vezes confundimos necessidades com amor. O conhecimento é a luz da qual você encontrará o seu caminho. O pranto do cavaleiro se intensificou naquele momento, quando ele compreendeu que, se ele não se amava, não poderia realmente amar as outras pessoas. A necessidade que tinha deles era um obstáculo ao amor. Às vezes estamos fazendo algo ou estamos com alguém porque supre uma necessidade nossa, não é mesmo? Às vezes está suprindo uma necessidade nossa. Esse é o seu potencial. Ser belo, inocente e perfeito, respondeu ele mesmo. A armadura nos impede de ver quem realmente somos. Muitas vezes fazemos as coisas para provar algo a alguém. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores. Assim como aqui na história diz que Rebeca e o esquilo estão felizes simplesmente sendo o que eles são. A ambição do coração, ela é pura. Ela não compete com ninguém e nem fere ninguém. De fato, ela o serve de tal maneira que serve outros ao mesmo tempo. É nesse ponto que podemos aprender com aquela árvore, a macieira. Ela se tornou graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. Quanto mais maçãs as pessoas retiram dela, mais ela cresce e mais formosa se torna. Essa árvore está fazendo exatamente o que macieiras devem fazer, realizando seu potencial para beneficiar todos ao seu redor. Pode acontecer o mesmo com as pessoas, quando a ambição delas vem do coração, que é ajudar outras pessoas. Aos seres humanos foram dadas 2 pés para que não precisassem ficar em um mesmo lugar. Mas, se ficassem sossegadas mais vezes para aceitar e desfrutar, em vez de ficarem correndo de um lado para o outro, atrás das coisas, compreenderiam verdadeiramente que a ambição que vem do coração é boa. No castelo da vontade, diz aqui, e da ousadia, ele encontrou o medo e a dúvida, que é algo que geralmente nós encontramos em nosso caminho. O autoconhecimento é verdade, e você sabe
o que dizem? A verdade é mais poderosa que a espada. Refletiu sobre alguns do conhecimento a que se agarrara durante toda a sua vida. E aí o cavaleiro viu o seguinte, que havia sua identidade, que ele pensava que quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças também. Tudo aquilo que ele pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso também. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. Ele precisou soltar essas coisas às quais estava agarrado durante toda a sua vida. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de sua memória. Ele precisou soltar essas coisas e aí ele viu, ele relembrou tudo em sua vida pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava, havia mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Às vezes é isso que estamos tentando fazer durante toda a nossa vida, não é mesmo? Culpar ou responsabilizar alguém, culpar ou responsabilizar as circunstâncias, culpar ou responsabilizar a Deus, culpar ou responsabilizar pai, mãe, filho, por todas as não conquistas de nossa vida ou por tudo que estamos vivendo até aqui. Ele precisou soltar essas coisas às quais estava agarrado durante a sua vida. Não podemos mais deixarmos que o medo nos coloque dentro de uma armadura, fazendo de nós pessoas amarguradas e tristes, decepcionadas, infelizes, egoístas e orgulhosas. Precisamos soltar o passado que nos prendeu até hoje. Precisamos seguir em frente e aprender a desfrutar o que temos e quem somos. A boa notícia que eu quero te falar agora é que somos criação de Deus e podemos decidir viver quem Ele nos criou para ser seus filhos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uau! Bom, gente, esse foi o aprendizado que eu tive com esse livro Cavaleiro Preso na Armadura. E se o resumo deste livro foi bom para você, compartilhe ele com pessoas que estão precisando também conhecer. Eu vou deixar também o link aqui no vídeo. E você pode se inscrever no meu canal, deixar o seu like e colocar também o seu comentário se esse livro foi importante para a sua vida. E até o próximo vídeo com novos resumos de outros livros.